Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians se revolta com a arbitragem em Mirassol. E o Timão avança por volta de Mantuan e acena fazer proposta de empréstimo ao Zenit na janela. Vamos acompanhar aí as últimas informações. E aí, perdeu a primeira sob o comando de Fernando Diniz? É para se preocupar ou não? Eu mudaria um pouco o que você disse. Eu acrescentaria assim, perdeu a primeira muito por causa da arbitragem, Sim. né? E aí perdeu a invencibilidade. A gente vai discutir na sequência, vai falar especificamente dos lances. Então já saio pontuando essa questão. A arbitragem teve sim influência no resultado. Teve participação. A gente vai discutir os lances polêmicos. Agora, isso não isenta do Corinthians ter feito uma partida ruim, né? Eu fui a tomar conhecimento do jogo, claro, logo depois do Mesa Redonda, porque a partida aconteceu de forma simultânea, a gente mostrou os gols e a gente não pôde ver com todos os detalhes. O Corinthians fez o primeiro tempo muito ruim. Já na segunda etapa melhorou um pouco, então a explicação que o Diniz dá, Alex, sobre aspecto físico, né? Porque aí começou a cobrar o Diniz, tá pondo os jogadores e o cansaço é que está influenciando. O cansaço tem a sua parcela também, talvez, nesse baixo desempenho. Mas eu agrego muito mais a uma partida ruim. O André Ramalho, naquela bola cruzada para ele não sai do chão. Ficou pregado. Ele não sai do chão, né? Então o Corinthians cometeu muitos erros, não fez uma boa partida, mas muito passou essa derrota pela arbitragem, Alex. Então, eu já não entro muito nesse campo da arbitragem. Acho que o Corinthians uma hora ia perder, e ruim é perder para o time que estava em penúltimo lugar do campeonato, né? Era uma briga direta em relação a essa zona do rebaixamento, e o Corinthians entra na zona do rebaixamento com o Mirassol pertinho dele agora. E 3 pontinhos de diferença. Pois é pouca coisa, né? E a arbitragem é um negócio complicado, porque são lances não tão claros e absurdos para fazer esse barulho todo que o Corinthians está fazendo. O Corinthians é um dos que faz menos barulho. Mas esse dessa vez é um barulho que não é condizente com os lances polêmicos. É claro que a gente vai, só para deixar claro lá em casa, a gente vai passar especificamente e a gente vai debater sobre isso. Sim. Mas fosse, por exemplo, o Abel, que por muito menos, o Abel teria subido nas tamancas. Né? Se fosse contra o Palmeiras, o Abel, e com razão, teria que reclamar. Então o Corinthians se posicionou, parece que vai também a CBF, a gente vai acompanhar o noticiário aí com os nossos repórteres, e está coberto de razão. Bom, a arbitragem teve sim influência no resultado de ontem. Eu acho que não teve. Então vamos continuar falando de Corinthians, chamando agora o repórter Thiago Salazar, porque a diretoria formalizou uma reclamação contra a arbitragem, Salazar. Vamos lá, Michele, boa noite mais uma vez para você e para todo mundo. A diretoria do Corinthians, ela mandou um representante para a reunião da CBF que acontece na noite desta segunda-feira, justamente para tratar sobre os lances de arbitragem da última rodada. O Corinthians quer deixar claro para a CBF que entende que não trata-se de um caso isolado. O Corinthians se sente perseguido. Segundo a diretoria do Corinthians, em todas as rodadas, há mais de um ano, o Corinthians tem sido prejudicado, principalmente nos lances interpretativos, que segundo aqui a diretoria do Corinthians, as decisões são sempre contrárias à do Corinthians. Como de ontem, um pênalti discutível, na opinião de muitos aqui do clube, que foi dado contra o Corinthians. E uma suposta falta em Garro no segundo gol do Mirassol, em que sequer o VAR pediu para ser reavaliado pela arbitragem. Fernando Diniz também falou sobre o assunto. Vamos ver o que disse o técnico do Timão. Pênalti, para mim, extremamente discutível. E o segundo gol foi falta clara no Garro. O cara pisou no pé do Garro, como é que o VAR não chama? Não foi o mesmo lance, em seguida, 2 segundos depois, saiu o gol do Mirassol. Péssima arbitragem hoje. Eu não sou muito de ficar falando de arbitragem, mas péssima. Não tem nada para elogiar da arbitragem. É importante destacar que a gente ainda vai falar aqui no Gazeta Esportiva sobre outros aspectos de responsabilidade pelo resultado, mas a arbitragem foi de fato o principal questionamento da comissão técnica dos jogadores e também da diretoria do Timão. Tudo bem, mas aí eu quero saber o seguinte do Alex e do Garrafa, começando aqui pelo Alex. Essas polêmicas todas e essas questões da arbitragem, na sua visão, influenciaram o resultado do jogo? Repito, acho que não.
Acho que não, são lances interpretativos que poderiam até terem tido uma outra visão por parte da arbitragem, mas não são aqueles esse lances... é o primeiro, ó. Tudo bem, você vê nesse lance aí, ó, que o jogador do Corinthians foi no mínimo juvenil, de colocar o braço ali para tentar impedir a passagem do cara. E o cara sente o puxão e eu acho que ele cai. Futebol é um jogo de contato, sei, Alex não com a mão Miller. puxando. É um jogo de contato. Não há. Eu não pude nem falar, você já me atropela. Vou fazer um contraponto com você aqui, você vai ficar à vontade para concluir a sua ideia, né? Existe, claro, o contato ali. Mas nenhuma ação caracterizada com o Bidu deslocando o jogador. Ele não tem força, Não dá para julgar isso. O Bidu foi imprudente de, ao ver o jogador ultrapassando, colocar os braços por cima do ombro dele, e é claro que o jogador... Colocar braços por cima agora é pênalti, então. Pode ser. Ué, dependendo da intensidade, pode Alex, ser. não brigue com a imagem, Não Alex. tô brigando. Segurou Alex, o atleta. segurou aonde, gente? Mas Ali, ó, no aonde, braço. gente? O braço esquerdo dele foi puxado para trás. O que mais acontece, você pôr a mão na cabeça Ó, do o braço esquerdo, ó. Nossa, mas assim, meu Deus, desequilibrou o atleta. Ele dobra o joelho, ele sente a mão do Bidu e cai, Alex. Eu também Pelo amor acho de que ele Deus. força a queda. Então não foi Mas pênalti. forçar a queda não significa que não houve alguma falta antes. Ele pode ter caído mais do que precisaria. Você, Alex, está brigando com a imagem. Não tô, Mas quando você se tem um contato... Espera um pouquinho. O que caracteriza o pênalti? Não é Uma esse intensidade contato... suficiente para Então, derrubar. dentro da área que impede a Teve algo continuidade do suficiente lance. para derrubar. Teve um puxão... Teve, olha lá a garrafa. Com força suficiente. Existe uma coisa... A gente tá vendo que na câmera Michele, lenta, só vou dizer uma garrafa. coisa. E é isso aí. Na câmera lenta, até beijo de mãe é agressão. Isso a gente tem que levar em conta. Vê se dá pra ver não a é? camisa Olha sem lá, puxar. imagina, gente. Imagina. Isso não é pênalti nem na várzea, nem no futebol de salão, nem em Mirassol, nem na Premier League, nem na Copa do Mundo. Gente, sinceramente, isso não é pênalti. Respeito, claro, a sua opinião e outras opiniões, mas para mim Agora, não dá para debater esse lance. eu respondo uma coisa que você me perguntou, fazendo uma nova pergunta. Imagina se é o Abel reclamando desse lance. Pronto, é um chorão que não sabe perder, que não sabe admitir quando o time joga mal. É um lance interpretativo, não é um lance escandaloso. Uma coisa é escândalo, outra coisa é um lance que você pode... Isso é um escândalo. Não é escândalo, não. Esse pênalti marcado... Ele caiu porque a perna do jogador também pegou Michele, ele, ó. Ó, a perna, olha a perna o agora. VAR chama, Michele, o VAR chama. Se houve algum toque embaixo, se houve o rosto, o VAR chama e entende que está caracterizado o pênalti ali por um puxão na camisa do jogador que teria deslocado o atleta. Vocês já estão querendo ver um outro pênalti, né? Vocês já estão querendo ver um outro pênalti. Aí não foi pênalti, gente. Aí é questão de, sabe? A sua opinião, 2-1. É claro. Então não foi, então pronto. Tá bom. Bom, A derrota e esse ganhou, aqui? pronto. E esse aqui, ó? E esse lance aqui, ó? Falta no Garro. Onde? Você tem Falta a visão de no- raio não. laser de você ver no O meio dos Garro caras estava ali. andando, e jogou. É óbvio que tem um jogador Ali aqui não na pode frente. se jogar. Olha, O Mirassol pode se jogar, o Garro não. vai se jogar. Dentro da área, o jogador se jogou para Não, tentar e cavar aí o ele se pênalti. jogou pra quê? Pra cavar falta? Cavar o quê? Falta uma jogada ali pelo lado Ele lateral. caiu, Garrafa. Que caiu. Ele caiu numa dividida. Então ele tem algum Eu vou problema. olhar lá perto, Ele tem algum peraí. problema de andar e cair sozinho. Gente, Ele caiu numa dividida. olha o pé direito, Alex. Não dá pra ver, Garrafa. Alex, veja, o pé direito do Garro. O pé direito, ele vai ao chão no sentido até de tentar um equilíbrio, porque ele é tocado. O jogador do Mirassol tocou e ele Os caiu. dois foram na bola. Você Também concorda não, do VAR Alex. não ter nem chamado a Aí arbitragem? também não. Concordo, porque o VAR tem outras imagens que a gente Tá não bom. tem. Ah, então tá bom. É óbvio, todo lance Tá é certo. revisado. O Houve- lance de gol é houve revisado. o toque. Esse lance é lance de gol. Na Quando minha tem um opinião. gol, 4 caras, 5 caras na cabine Ô, Alex, revisam o lance. Alex, veja bem, ó, na imagem, tem outras na imagens na que a hora gente da não queda tem. do Garro, olha a diferença do jogador do Mirassol que dobra o outro tipo joelho. de Pera aí, falta. o jogador do Mirassol dobra os joelhos para cair. Outro O tipo. Garro, veja bem, ele não dobra nada. Ele é derrubado. outro tipo de falta, Ele é Garro. derrubado por Tudo trás. bem, mas foi uma falta. É outro tipo de Isso lance. originou o lance do gol do Mirassol, Michele. Entendi. Aí o VAR teria que chamar porque, ó, o gol Porque foi o VAR irregular. teria que chamar se o VAR não achou que foi Ah, falta. mas o VAR se equivocou. O VAR errou. Para não dar outro Os 5 adjetivo. caras lá acharam a mesma coisa e você tá certo. Não, não tô certo, Então tá não. bom. Não é questão de estar certo. É, ué. Só você ver. É só você ver. Eu, Você- o você árbitro, tá os brigando caras com a na cabine imagem. e você acha que foi falta. Tá bom. Nossa, gente, Vamos nem lá. com imagem, com replay, com Você VAR. vê, Michele, ninguém é tão se entende. duvidoso que não dá pra condenar. Corinthians foi garfado. Ponto. Eu acho Corinthians que não foi dá, garfado. Isso é choro, não hein? Foi um dá escândalo. pra condenar Isso é o choro. árbitro, até porque nessa sabe perder. bancada temos opiniões divergentes. Se é o Abel, então, Ele não para, hein? o árbitro tá isento aí.
Bom, daqui a pouquinho vamos falar sobre a acusação do Robinho Júnior contra o Neymar. Que babado, está repercutindo internacionalmente essa questão. Contato agora é com o repórter Marcelo Bazejo. Salazar está de volta para falar mais um pouquinho de Corinthians. Como explicar a diferença de desempenho do Corinthians no Brasileiro e na Libertadores, Salazar? Pois é, Michele, muita gente tentando entender isso. Nesse domingo, depois dessa sua primeira derrota no Corinthians, Fernando Diniz deixou claro que, no entendimento dele, o Corinthians não perdeu por causa do calendário nem por causa do cansaço. Ele, inclusive, deu o exemplo de que o time foi pior no primeiro tempo do que no segundo tempo, o que, em tese, acabaria com esse discurso, segundo Fernando Diniz. O grande problema foi falta de energia, foi a parte anímica do time. E muitos torcedores têm questionado a maneira como esse Corinthians tem encarado o campeonato brasileiro em particular. Porque nos torneios de mata-mata, por exemplo, dos últimos 3 anos, de 2024, 2025 e agora esse ano de 2026, basicamente o Corinthians esteve sempre com o mesmo elenco. O Corinthians conseguiu 3 títulos, outras 3 semifinais, enfim, tem desempenhado bem nos clássicos e nos mata-matas e nos torneios de mata-mata. Agora, em compensação, em Campeonato Brasileiro, o Corinthians está na zona do rebaixamento, brigou contra o rebaixamento em 2024 e brigou também contra o rebaixamento em 2025. Então, há essa dúvida. Será que o Corinthians não leva a sério o Campeonato Brasileiro? Não leva a sério o Campeonato Brasileiro? Não, leva a sério, mas às vezes não consegue render como rende nas Copas. É um fenômeno que acontece e que cabe ao Fernando Diniz resolver esse problema aí. Os jogadores têm que entregar mais dentro de campo quando está na zona de rebaixamento, isso não é legal. Bom, pessoal, a Gazeta Esportiva está chegando ao final. Muito obrigada, Alex Miller. Obrigada, Osmar Garrafa. Obrigada a você que está em casa. Amanhã a gente se... Vamos lá, o Corinthians mira a contratação do meia atacante Gustavo Mantuan, filho do Terrão, né, jogador que foi revelado pelo Corinthians e fez parte da negociação, né, que culminou na compra, né, do Yuri Alberto. Foi um pacotão lá de jogadores que o Duílio deu pelo Yuri Alberto, todo não, né, por 50% do Yuri Alberto, e o Mantuan estava lá. O Corinthians entrou em contato com o elenco, tá? O contato não foi com o Zenit, para saber a possibilidade do Gustavo Mantuan voltar ao futebol, né, brasileiro e voltar ao Corinthians no meio do ano, na reabertura da janela. É um jogador que agrada bastante porque atua em várias funções. Pode atuar pelos lados do campo, né? Pode atuar até como lateral, como já foi colocado pelo Vitor Pereira, e também como um meia centralizado ou até um segundo atacante. Então é um jogador que passa a interessar por fazer aí várias funções. Vamos lá, o atleta pela primeira vez quer retornar ao futebol brasileiro. Não quer dizer que seja só o Corinthians, tá? Eu não vou fazer essa média com vocês porque eu não vou colocar minha mão no fogo por jogador nenhum. E ele quer voltar, inclusive marcou o casamento agora para junho deste ano, vai estar no Brasil e está com uma vontade imensa de voltar. E ele, na verdade, ele não quer permanecer mais no Zenit, tá certo? E está procurando algumas coisas também no futebol europeu. Então, para o Corinthians contratar o Gustavo Mantuan depende de algumas coisas. Primeiro que ele tem contrato até 2030 com o Zenit. Ele tem mais vontade de deixar o Zenit do que jogar no Corinthians. Mas ele vê um Corinthians, lógico, como um escape, né, para ele fugir lá da Rússia, e aí sim poderia atuar com a camisa do Corinthians. Enfim, o staff dele, né, e o próprio Zenit priorizam a Europa, né, até para que principalmente o Zenit, né, que quer ganhar uma grana, né, com o jogador. Então o Zenit prioriza, né, o futebol europeu para ganhar uma graninha, né, ser ressarcido ali com a saída do Mantuan. Caso isso não aconteça, né, o Corinthians espera, né, contratar o Mantuan nos mesmos modos que contratou o Maicon, por exemplo, por empréstimo, né, por um período, e depois podendo contratar em definitivo. Então, prioridade do Mantuan agora é deixar o Zenit. E pela primeira vez ele aceita voltar ao Corinthians. Porque nas 2 últimas janelas, se eu não me engano, o Corinthians, se eu não me engano, o que eu digo se foram as 2 últimas ou as 2 últimas 3, enfim, as duas últimas ou as últimas 3, né? Desculpa. Enfim, o Corinthians procurou o Mantuan e ele não quis, né, voltar, mas agora ele quer. Inclusive tem casamento marcado para o meio do ano aqui no Brasil. Ele quer retornar ao futebol brasileiro, mas a prioridade ainda é a Europa. Mas como não apareceu nada da Europa, aí as chances começam a aumentar, né, em relação ao retorno para o Coringão.
Vamos aguardar, tá? Por enquanto o Zenit não se manifestou, não houve contato do Corinthians com o Zenit e também não houve contato ainda do próprio Mantuan ou da elenco. O Corinthians tem uma ótima relação com o elenco, Marcelo Paes tem uma ótima relação também com o elenco, né? Inclusive o Matheus Pereira é da elenco, então essa relação ajuda. E o fato do Mantuan dessa vez querer, né, deixar o Zenit e aceitar voltar para o futebol brasileiro ajuda também. A questão é o Zenit, se ele empresta ou não. A prioridade do Zenit é vender para a Europa. Enfim, essa é a situação do Mantuan. Nós vamos falar mais sobre isso no Café da Fiel. O Corinthians deu um passo importante para reforçar o elenco na próxima janela de transferências. Após contato com representantes de Gustavo Mantuan, atualmente no Zenit da Rússia, o Corinthians recebeu um sinal positivo do jogador para retornar ao Parque São Jorge, informa o setorista Samir Carvalho, do All Sport. O Timão acena formalizar uma proposta de empréstimo para a próxima janela, mas dependerá da postura do time de São Petersburgo, conhecido por dificultar bastante negociações de seus atletas. A movimentação ocorre em meio à pressão por resultados no Campeonato Brasileiro e a necessidade de qualificar o setor ofensivo. Internamente, a diretoria trata a chegada de 2 pontas como prioridade. E Mantuan surge como um nome que agrada pela versatilidade e identificação com o Corinthians. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o jogador de 24 anos deixou o Timão em 2022, envolvido na negociação que trouxe Yuri Alberto. Desde então, passou a atuar no futebol russo, onde ampliou seu repertório tático, chegando a ser utilizado como lateral direito, fator que também chama a atenção da comissão técnica de Fernando Diniz. Apesar do avanço nas conversas com o staff e de boa vontade do atleta em retornar ao Brasil, o Corinthians ainda precisa negociar diretamente com o Zenit, que tem contrato com o Mantuan até 2030. A ideia da diretoria alvinegra é um empréstimo inicial, modelo considerado mais viável diante das limitações financeiras do Timão. A possível chegada de Mantuan também atende a uma demanda urgente, que busca alternativas tanto para o ataque quanto para a lateral direita. Hoje, o setor defensivo tem Mateuzinho como titular, mas carece de opções confiáveis no banco. Pedro Milans ainda não convenceu a comissão técnica. Com o sinal verde do jogador, o Corinthians trabalha agora para transformar o interesse em negociação concreta e tenta acelerar o processo para contar com o reforço já a partir de julho.